Olá, é um prazer falar com vocês. Eu sou José Augusto, orientador espiritual. Vamos falar desse clima atual, dessa situação atual que está o mundo, né? Vamos, levar essa orientação espiritual para as pessoas poderem ter clareza, que é o que está faltando nessa humanidade, sobre tudo o que está acontecendo. E aqui nós não vamos tratar desse pseudovírus, não vamos tratar de nada. Vamos tratar do que realmente está por trás disso tudo. Eu quero começar com uma indagação muito simples, que é o seguinte: quando te induzem a parar com uma proibição velada por meio de decretos, leis, onde você não pode abrir a sua empresa, onde as escolas fecham, onde o comércio para, onde não se pode transitar entre um estado e outro, entre uma cidade e outra, onde um idoso que está na rua, né? Muitas vezes as pessoas tratam ele como se fosse um bandido. Falta coerência. Falta das pessoas uma visão muito clara. Olha bem, nessa situação atual, o que nós vemos é uma exploração político, né, das coisas. Por mais que tem pessoas que pedem que não se faça a exploração política daquilo, mas já está sendo feito e nós estamos querendo mostrar com clareza para as pessoas poderem muitas vezes pensar duas vezes antes de fazer a escolha de alguns governantes. Por quê? Quando uma pessoa ela emite um decreto, uma lei, né, um governante, seja de qualquer esfera de poder, ele está colocando ali todo o poder que foi induzido pelo povo, né, em cima do povo. Se o governante ele faz uma lei ou um decreto que é proibido você circular à direita de uma pista, você se circular, você vai ter as sanções daquele, para vocês verem o poder, né, o poder que é dado a esses seres, que muitas vezes não têm discernimento, não têm raciocínio, não têm um pensamento equilibrado e agem com pura emoção. E aí é o que nós estamos enxergando, que eu já postei em vários status meus, já passei para várias pessoas a mensagem, já dialoguei com vários que são contrários ao meu pensamento, mas nós nunca chegamos a nos degladiar. O que acontece com a gente é justamente um estado de poder achar um ponto que é bom e em comum entre todos. Uma coisa que é importante, vocês vão entender uma metáfora que é super interessante e ela vai explicar bem o que está acontecendo. O fluir da vida, né, que é o trabalho, o fluxo de capital, que é o sangue da sociedade. Então, assim, quando as pessoas trabalham, elas ganham sua renda, elas compram coisa, compram alimento, então elas compram roupa, elas estão vivendo a sua vida naquele fluxo, né? E aí as pessoas têm que entender o seguinte: quando eu corto esse fluxo, é a mesma coisa que eu estivesse parando o sangue no corpo. Existe um momento onde as pessoas têm que entender que aquilo pode até funcionar por um estado muito breve. Quando você sabe que tem corpos que hibernam, ele por um tempo X, bem pequeno, ele consegue ficar com o sangue quase paralisado, entendeu? Fluindo bem lentamente. Só que com um tempo não medido, aquilo mata. Mata e cria, né, problemas no corpo, por exemplo, órgãos vão parar de funcionar, vai ter grandes problemas intramusculares. É a mesma coisa na sociedade. Se vocês entenderem que a sociedade ela é um corpo muito semelhante ao corpo humano, veja bem, quando você tem um corpo e o seu cérebro, né, que ele que toma as decisões, a sua consciência usando o seu cérebro, então muitas vezes a pessoa incapacidade de tomar decisões, ela toma uma decisão errada e ela vai e se, né, prejudica de várias formas. Não é a mesma coisa que o nosso cérebro, que seria os governantes, quando eles tomam as decisões por nós, se a decisão é mal tomada, todo o corpo vai pagar um preço. Então, vocês têm que entender isso tem que ficar bem claro. O corpo físico, ele é um espelhamento do que é a sociedade. Nós temos as várias partes das sociedades que mostram as veias, vocês já viram aí, onde as estradas, os carros andando e tudo mais. Nós temos as células que recebem alimento, o sangue conduz alimento por todas as células. Olha bem, você não vai no mercado, compra um alimento e de carro você leva para sua casa.
para a sua célula, para uma célula viva, onde tem um núcleo de pessoas. Você vai dentro da célula do corpo, lá tem várias partes, eu não vou nem falar aqui com uma biologia muito clara, mas assim, a célula é um organismo e dentro dela tem outros micro-organismos. Se você para o fluxo de sangue, você para a alimentação das células. Se você para, né, o fluxo de capitais, a sociedade desfalece. E vamos, né? A quem interessa esse caos, essa estagnação, essa energia de medo, essa energia de ansiedade, essa energia que só prejudica o ser humano, gera doenças, cria um monte de problemas físicos, mentais, psicológicos. Eu já falei desses seres, são seres que não estão nessa camada dimensional, mas eles criam todo esse caos social. E justamente quando você, né, quer enxergar e olha, por exemplo, o governante muitas vezes é um instrumento, né, daquele ser para fazer todo o jogo, todo aquela questão do ventríloco, né, que controla as criaturas que estão sobre, né, o seu poder. Você encontra muito bem uma metáfora sobre isso em John Carter, né, Entre Mundos. John Carter, aqueles seres que deram os poderes àquele louco lá no planeta, né, Marte, mostra claramente aqueles seres são esses aí. O Rodrigo Romo define eles como chopates. Então, assim, tem várias pessoas que canalizam, que dão outros nomes, mas, assim, numa propriedade muito clara, eles são seres que são subprodutos de guerras siderais, de uma capacidade imensa de inteligência, e a única coisa que eles se alimentam é de energia densa, ou seja, energia de medo, energia de raiva, energia de ódio, energia de ansiedade, energia de insegurança. E aí vocês enxergam como esse pessoal agora está nadando de braçada, com tanta energia desse tipo, né, no planeta Terra. E olha bem, quando nós chegamos nesse momento, quando há um sofrimento imenso, a falta de recursos, que você está enxergando aí o caos social, né? Aí não tem, se você tem posição política direita, esquerda, que diferença faz se você passar fome? Que diferença faz se você perder tudo aquilo que você conquistou? Faz diferença você apoiar o presidente que está aí ou que saiu? Faz diferença você gostar do político A e B, do comunismo, do capitalismo? Não funciona, gente. Então, tem que sair dessa histeria política, dessa histeria social, desse politicamente correto que está criando uma desgraça no Brasil. Se vocês pensarem bem, o politicamente correto é aquele que você tem que falar o que é aceitado, né? Então aí, quando alguns pedem para que haja a volta normal, né, que a vida volte ao normal, que você, né, só proteja os idosos e os mais doentes, e que os demais possam trabalhar e fazer o fluxo do sangue na sociedade para que o corpo não morra. Vem muitos nota daqueles infectologistas, nota de psicólogos, jornais, mídia, uma enxurrada de lixo. Lixo, lixo, lixo. Tudo viciado pelos chopates, por esses seres que geram o caos, porque os chopates em si, eles não são o controlador direto, mas eles controlam seres no astral, que controlam seres no intrafísico, que controlam políticos, e vai controlando até a última escala para gerar o caos social, para gerar toda essa insegurança que nós estamos enxergando hoje no planeta Terra. Então, se você aí na sua vida, você é uma pessoa do politicamente correto, você está fazendo a pior coisa da sua vida. Você vai ter doença, você vai ser uma pessoa escravizada pelo medo, você vai ser escravizada pela opinião dos outros. Muitas vezes eu sou, apontado como uma pessoa intransigente, porque eu falo o que eu penso, porque eu coloco claramente aquela posição que eu tenho clareza, porque eu acredito em algumas questões, por estudo, por analogias, que o ser humano está erradamente, numa posição da vida, e muitos não aceitam. Mas eu vou, para agradar o A, B, C e D, eu vou falar diferente do que é correto?
Eu vou simplesmente falar pelo gosto do que a pessoa quer ouvir? Não, eu vou falar o que é certo. Olha, se você não perdoa, se você não é grato, se você não é uma pessoa que realmente reconhece-se como alguém que tem uma força, uma energia primordial dentro de você, não tem vida que vai fluir dentro de você. Você vai ter uma vida, infelizmente, uma vida miserável. E se você usa o politicamente correto, que é uma pessoa boazinha, uma pessoa que agrada a todo mundo, uma pessoa que só fala o que os outros querem ouvir, e tem uma manada que vai atrás desse tipo de pessoa. Porque o politicamente correto atrai as pessoas que estão no politicamente correto. E aí você veja o impacto que tem nesse mundo. Porque essa paralisação aí em várias cidades, em vários estados, em vários países, é pelo politicamente correto. Porque não temos nenhum estudo científico por trás de certos fundamentos que usaram fazer isso. E alguns governantes e políticos estão acordando e eles são massacrados por isso. Então não venha você aqui no meu canal falar de direita ou esquerda, falar de político A e B. Por quê? Porque eu vou excluir, vou bloquear você, porque aqui nós estamos falando da vida do povo. Um povo que está proibido de trabalhar, proibido de transitar, proibido de sair da sua casa, proibido de fazer qualquer coisa. Agora, vejam bem, muitos dos que tomam essas decisões não precisam, porque tem dinheiro, porque tem recursos, e pensam na pessoa que está lá na ponta. É aquilo que a gente fala, você pensa naquele cara que vende salgadinho na rua? Você pensa naquele cara que vende pipoca? Você pensa naquela pessoa que trabalha numa feira? Você pensa naquela pessoa que trabalha numa loja, por exemplo, de sapatos, que não está abrindo mais e o cara não está vendendo, e como é que ele vai pagar as contas? Você pensa nessas pessoas que estão aí, milhões de empregos que podem ser perdidos. Por quê? Por causa de decisões monocráticas erradas. E aí, nós vamos olhar, qual a sua atitude diante disso tudo? Discernimento ou histeria? Você pega e vai ver as verdadeiras informações por trás de tudo que a mídia está mentindo, ou você vai entrar na histeria? Fique em casa. Fique em casa. Histeria. Fique em casa. Eu vejo nas pessoas colocando em várias partes: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Gente, você está servindo a quem? Qual é o propósito seu quando você vai na massa e pega uma frase dessa? Agora o momento é de ficar em casa. O momento é das pessoas trabalharem, o momento é das pessoas se higienizarem, porque se você quer proteger de alguma coisa, você toma os cuidados necessários, mas você não pode parar o fluxo do sangue, não pode parar o fluxo de capitais, que é o sangue da sociedade. E se você age e está no despertar espiritual como a manada, você infelizmente, não preciso nem falar. E não adianta vir aqui querer colocar seus contrapontos para dizer que porque eu não vou debater com você. Eu já falei, qualquer posição que queira debater e atacar, eu vou bloquear no canal e vou excluir. Isso aqui não é democracia, eu estou fazendo uma orientação espiritual. Então você tira suas conclusões da mídia, ou você lê os fundamentos de qualquer das vidas. Querem fazer o confinamento, façam das pessoas que, por exemplo, idosos, pessoas que estão doentes. E se a pessoa quiser, e cadê o livre-arbítrio da pessoa? Porque você não pode também prender uma pessoa se ela não quer. Gente, a pessoa em si sabe o que é bom para ela. Tem pessoas que não querem. Não adianta você vai amarrar a pessoa. As pessoas, eu vou fazer um vídeo da primeira diretriz para as pessoas entenderem. A primeira diretriz é que você não deve interferir na vida do outro. Agora, não venham também aqui dizer que eu estou dizendo para deixar os idosos soltos e não ficar ajudando eles. Não, você tem que ir ajudando, conscientizando, mas você tem que proteger aqueles que precisam de proteção e o resto vai trabalhar. Porque pensa bem, essa zona de conforto transitória vai levando e levou muitos a apoiar essa parada total. Funcionários públicos que queriam dispensa, vários governantes que também estão de boa, tranquilo. Agora essa zona de conforto vai atacar até eles, porque já tem notícias aí que vai reduzir salário de funcionário público, que vai reduzir salário de A, B, C e D na iniciativa privada. Já tinha tido medidas até de suspensão de trabalho. Medo, caos. E o que te vale direita ou esquerda? O que te vale? E
esses seres que extraem a energia do ser humano estão rindo à toa. Porque tudo gera discussão, tudo gera medo, tudo gera insegurança. Infelizmente. E o que a gente enxerga é justamente isso. Pessoas que deveriam tomar decisões conscientes, decisões que eram pautadas no equilíbrio e não no emocional. O emocional não é um bom agente quando você está em momentos de histeria. O emocional não é um bom conselheiro. A espiritualidade, ela não vai intervir. Por quê? Por causa do livre-arbítrio de cada um. Você deve ser o diferencial dentro de você. Porque dentro de você, você tem a capacidade, né? E eu estou tirando essa base de conclusão pela mensagem que os mentores pediram para passar para vocês. Você tem esse diferencial, onde você pode fazer realmente uma análise muito mais sábia, com discernimento, com coesão, com razão. Porque os zumbis não escutam. Olha, é você, nesse caos todo, só se manter na paz dentro de você. Porque essa paz dentro de você é que pode reverberar numa lucidez maior para essas pessoas que estão fora de si, tomando decisões monocráticas e prendendo o fluxo, né, de capitais. Vou falar mais uma vez. Se você para o fluxo de capitais, se você paralisa uma sociedade, igual as pessoas estavam dizendo, você vai colocar na balança o quê? O material ou a vida? Não existe isso, meus queridos. O corpo humano é feito de matéria. Então, se você pensa que alguns aí que estão defendendo, né, questões aí que você vai vendo que é totalmente incoerente, essa situação de caos está sendo usada para as pessoas falar de Terceira Guerra Mundial. Por que Terceira Guerra? Nós já tivemos várias guerras, isso aqui deve ser a 6ª ou 7ª Guerra Mundial na área biológica. Então, pessoas usando isso para fazer conspirações, fazendo um monte de coisa, a espiritualidade, aquela espiritualidade falsa, usando isso para meter medo nas pessoas. Toda vez que você enxergar as pessoas falando sobre esses assuntos, sobre esses caos sociais, e a pessoa prometendo que vai vir coisa pior, essa pessoa está sendo um servidor daqueles agentes, porque vai meter medo em você, você vai ter ansiedade. Pois eu digo para você, você dentro de você, você não tem medo, você não tem nada, você não passa problema. Porque se eles continuarem com as decisões que eles estão, vai haver um levante, isso é inevitável. As pessoas não vão aceitar, tem um limite, né? O gado, ele fica confinado até onde você dá comida para ele, senão ele quebra a cerca. Isso aí você já sabe. E a vida continua e continuará com certeza, sem dúvida nenhuma. Porém, com mudanças interessantes, né, depois disso aí. Aqui no final eu quero deixar um recado da espiritualidade para vocês, né? Eu pude sintetizar em palavras o que veio, né, como intuição para mim, que é o seguinte. Estamos nós, anjos guardiões, observando todos que, de maneira deliberada ou não, se posicionam em favor do medo e da ilusão implantada. Não é tempo de ignorância, façam seus estudos e vejam o óbvio. Estão envenenados por alimentos e por ondas das mais diversas frequências. Porém, existe um fio de luz que é sua ponte para a lucidez. Use-o e poderemos ajudá-los sem interferir nos seus livre-arbítrios, que é sagrado para nós. Nós nunca os abandonamos e não seria agora que faríamos. Não sofremos porque enxergamos vocês como crianças que ainda não sabem o poder que têm, mas seus comportamentos é que fazem a realidade deste planeta. Portanto, se uma pequena massa muda, ela interfere na massa total e desperta a muitos. Tenha confiança e desejo de mudança e tudo se realizará por sua vontade criadora. Paz e luz a todos que estão despertando. Bom, eu deixo essa mensagem aí. E, pessoal, discernimento, razão, equilíbrio. E vamos apoiar aqueles que estão pedindo para que volte à normalidade, porque só assim nós vamos transformar essa situação. Paz e luz a todos e até a nossa próxima transmissão. Até mais.